Hoje tem Fluminense, 7 horas da noite contra o Vitória, jogo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente está numa situação complicadíssima. O Fluminense já está 4 jogos sem vencer, zona de rebaixamento, lanterna absoluta, e talvez esse seja o jogo mais importante do ano. Mais importante porque é um recomeço, o Marcão vai assumir o time mais uma vez depois da saída do Fernando Diniz, essa saída conturbada que todo mundo viu, que todo mundo acompanhou, uma despedida inclusive emocionante naquela coletiva de ontem, e quer você tenha apoiado a saída do Diniz, quer você tenha apoiado a permanência dele, esse momento é o momento em que você vai ter que voltar a apoiar o Fluminense, porque o Fluminense é maior e mais importante do que o Fernando Diniz, por mais que o Fernando Diniz, pelo menos na minha opinião, seja um técnico que já está eternizado na história do Fluminense, ganhou a Libertadores, que é o nosso título mais importante, fez o Fluminense voltar a jogar muito bem, aproximou o torcedor, deu emoções para o torcedor do Fluminense que há muito tempo a gente não vivia, mas todo ciclo tem um começo, um meio e um fim, e o fim do Fernando Diniz chegou, pelo menos por essa passagem. A gente não sabe se no futuro ele vai voltar, mas o que importa é que agora o Fluminense precisa vencer o Vitória hoje, precisa sair dessa última posição pelo menos. Se a gente vencer, a gente ainda não sai da zona de rebaixamento, mas a gente consegue pelo menos respirar, pelo menos dar uma sinalização de um recomeço, pelo menos dar uma sinalização de que as coisas podem continuar bem, né? A gente tem um caminho longo pela frente, o campeonato ainda está no começo, mas hoje é um dia muito importante. O Marcão vai pegar o time numa situação bastante complicada. Pega o time no Z4, na zona de rebaixamento, o último colocado, um time que não foi montado por ele, que tinha uma identificação muito forte com o técnico anterior, e até o próprio Marcão, como ele é um auxiliar técnico ali permanente, ele tinha uma relação boa também com o Fernando Diniz, ele estava ali convivendo e com certeza ele também sentiu a saída do Fernando Diniz, mas ele vai assumir o time numa situação complicada. O Fluminense, se o Fluminense vence hoje, como eu disse, pode ser o indício de um recomeço, pode dar pra gente uma esperança de que as coisas podem ser diferentes daqui pra frente e que a gente vai conseguir chegar no final desse Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento. Talvez classificação para Libertadores já tenha ficado muito distante, até por conta das circunstâncias, mas pelo menos daqui para frente fazer um Campeonato Brasileiro estável, conseguir as vitórias que forem possíveis, conseguir os pontos que forem possíveis. A gente sabe que não dá para ganhar tudo, a gente sabe que a gente vai ter adversários muito difíceis, mas a gente precisa pelo menos e conseguir chegar no fim do Campeonato Brasileiro sem nenhum risco de rebaixamento. Para mim, essa é a maior missão do Marcão enquanto ele for técnico do Fluminense. O Marcão nem assumiu, já tem gente aí especulando a vinda de outro técnico, tem gente falando do Odair Hellmann, tem gente falando do Renato Gaúcho, tem gente falando do Jair Ventura, que eu já disse aqui que, pelo menos na minha opinião, é uma escolha muito ruim, é uma escolha muito abaixo do que a gente precisa. Até o próprio, pelo menos para mim, tá? Até trazer o Renato Gaúcho, por mais que ele tenha toda a identificação com o clube, por mais que tenha sido um técnico que passou por aqui, construiu a sua história, eu acho que esse não é o momento para trazer um técnico como o Renato Gaúcho, por exemplo. Ele é o penúltimo colocado, está muito perto aí do Fluminense, está numa situação tão complicada quanto a nossa, então para mim não faz muito sentido, eu acho que não é o momento. A gente precisa, se for trazer alguém que não seja o Marcão, trazer alguém que tenha muita experiência, que vá resolver e que traga uma diferença técnica, uma diferença tática para o Fluminense, diferente daquilo que a gente tem visto nos últimos anos, os últimos técnicos que passaram por aqui, exceto o Fernando Diniz, que apesar dos pesares, apesar de tudo que um técnico com o perfil dele que arrisca muito, apesar de tudo que ele pode trazer de riscos, de problemas, ele trouxe também muitas coisas boas, né? Isso faz parte do perfil de pessoas como ele que acreditam muito numa metodologia, numa ideologia. Ele acaba se entregando 100% naquilo que ele acredita e pode às vezes correr um risco desnecessário, mas também pode levar o time a conseguir coisas que pareciam impossíveis até então. Para mim, a gente precisaria de alguém com um perfil diferente dos técnicos que a gente tem ouvido falar por aí, os técnicos que a gente tem disponíveis aqui no Brasil. Mas, dito isso, o Marcão precisa hoje conseguir fazer o Fluminense vencer. Ele tem um perfil pessoal e também um perfil tático de ser muito mais estável do que a gente vinha acompanhando com o Fernando Diniz. Ele deve montar um time muito mais previsível, e esse previsível aqui é na melhor do significado dessa palavra, é um time que a gente pode colocar ele em campo e saber o que esperar do time, saber o que esperar de cada jogador em cada posição, em cada função que vai exercer. O Marcão tem muito mais esse perfil.
Na minha opinião, ele não é um técnico de ponta, mas também não é um técnico ruim, é um técnico estável. Como eu disse, ele vai disputar os pontos possíveis, ele vai conseguir as vitórias que foram possíveis conseguir, ele vai conseguir dar uma estabilidade e vai construir um Fluminense minimamente competitivo, para conseguir sair da zona de rebaixamento e conseguir entregar o time aí numa posição pelo menos satisfatória, que a gente não corre nenhum risco. Ele precisa hoje começar essa nova trajetória, ele deve entrar com o Terans de titular, que é um jogador que vinha tendo pouquíssimas oportunidades com o Fernando Diniz, desde que veio para o Fluminense, fez poucos jogos, atuou poucos minutos, e para mim, dos jogadores que o Fluminense contratou nessa janela, ele e o Marquinhos eram os que eu tinha mais esperança. Sinceramente, desde a contratação do Renato Augusto e a contratação do Douglas Costa, são dois jogadores que eu já esperava que o Fluminense não fosse contar muito com eles, e é o que está acontecendo. Douglas Costa é praticamente nulo no Fluminense, o Renato Augusto atuou até bem algumas vezes, mas fisicamente a gente sabe que não pode contar com ele por muito tempo, e isso já era esperado também por todo mundo. Uma outra situação complicada é a situação do Germancano. A jornalista Aline Nastari, da TNT, ela trouxe uma notícia em relação a ele que o Germancano foi um dos jogadores que mais sentiram a saída do Fernando Diniz. Ele se sentiu extremamente culpado aí por não poder contribuir em campo, e ele está passando uma fase muito complicada mesmo. Ele fez um ótimo 2022, fez um ótimo 2023, que inclusive contribuiu muito para o sucesso do trabalho do Fernando Diniz. Se o Germancano não tivesse numa fase tão boa, não tivesse marcado tantos gols, talvez a gente não teria falado do trabalho do Diniz com tanto sucesso como foi, mas é claro que isso faz parte de uma engrenagem, isso faz parte do todo que foi construído no Fluminense. Se ele marcava muito, é porque a bola chegava e ele tinha a oportunidade de finalizar, que é o que nos últimos tempos não estava acontecendo. Quando o Germancano conseguia finalizar, a bola acabava não entrando e a coisa foi tomando uma proporção aí que ficou incontrolável, virou uma bola de neve e culminou na saída do Diniz, não por conta do Germancano, mas por conta dos resultados que foram gerados também pelas escolhas do Diniz e pelo desempenho individual em campo, coletivo também. Mas não faz sentido a gente atribuir a saída do Fernando Diniz diretamente ao desempenho do Germancano, foi uma questão coletiva. Mas a diretoria está bem preocupada com ele, inclusive a diretoria fez uma reunião com o Germancano para conversar com ele, para esclarecer essas coisas, e a gente espera que ele esteja bem no jogo de hoje, nos próximos jogos, porque se o Fluminense perde hoje, o próprio Vitória, por exemplo, pode abrir 6 pontos de diferença para o Fluminense, a gente começa a entrar numa espiral ali, num ciclo muito complicado, e cada vez vai ficar mais difícil de sair. A diretoria pode inclusive tomar uma decisão aí precipitada, correr atrás de um outro técnico de qualquer maneira para tentar resolver a situação, e não é isso que ninguém quer. A gente quer estabilidade, que a gente não teve nos últimos jogos. A gente quer um time competitivo e que consiga sair dessa situação. Então vamos torcer aí pro Marcão hoje. Com certeza o Fluminense vai sair desse jogo com a vitória. Eu tenho certeza disso, eu já esperava isso. Eu esperava que a saída do Fernando Diniz, se fosse acontecesse caso ele perdesse esse jogo, eu tenho certeza que o Fluminense vence esse jogo e a gente começa hoje a sair dessa situação complicada que o Fluminense não merece estar, que o Fluminense não merece passar. Esse foi o vídeo de hoje, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário. Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.